Olá, bom dia. São 6 horas em ponto, quarta-feira, meio de semana começando com friozinho aí gostoso, né? Seja muito bem-vindo ao programa Notícia de Frente, que começa agora. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia a você que nos honra diariamente com a sua audiência. Bom dia. Uai, cadê o professor Haroldo? Meu Deus! O frio já fez a primeira baixa aqui na Notícia de Frente. Professor Haroldo Arruda, cadê você, meu filho? Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a todos, bom dia Luciana Gavilha, bom dia ao Kleber Lima, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores da TV Vila Real. Conta pra gente, professor, foi o frio que trouxe medo, não quis vir trabalhar não com esse gelinho a mais ou não? Conta pra gente por que o senhor hoje vai manter aqui a sua presença de forma virtual. Será que é o frio? Não, não é o frio não. É mais por precaução mesmo, por cautela, por presciência, né? O que acontece é que aqui em casa, o único que ainda está, de certa forma, sem nenhum tipo de sintoma da Covid sou eu, né? A minha esposa, ela positivou Covid, meu filho também positivou Covid, estão todos isolados nos quartos, já medicados, né? E a minha filha, desde a semana passada, que está tratando de uma dengue. Então, só sobrou eu, né? Eu que estou aí. E aí, por precaução e por presciência, o médico pediu para que eu fizesse os exames. Eu fiz os exames e do teste de Covid, né? E esse meu exame sai na sexta-feira, né? Mas assim, o que é importante nós ressaltarmos aqui? Eu estou há 9 semanas da primeira dose da vacina Pfizer, né? Então, eu particularmente acredito, eu não tenho sintoma algum, absolutamente nada, né? Eu acredito que realmente a vacina esteja fazendo efeito, porque com 9 semanas, ela chega a uma eficiência de 87% de blindagem de contaminação da Covid-19, porque não tem outra explicação. Todos pegaram, menos eu, né? E eu convivo aqui na casa com eles. Estão isolados, mas estão no mesmo ambiente. Então, a chance é muito grande de eu contrair a Covid-19. Mas eu acredito exatamente nessa primeira dose da vacina. Semana que vem eu tomo a segunda dose, caso eu, particularmente, não tenho aí contraído a Covid-19, que eu espero realmente não ter contraído, entendeu? Então, por precaução mesmo, por presciência, eu posso estar assintomático e para evitar passar para outras pessoas, eu também estou em isolamento. Tá certo, professor. Olha, nós estamos aqui torcendo, viu, para que a recuperação da sua família seja a mais breve possível e para que o senhor não esteja aí convidado, viu? Mas temos aqui muita fé em Deus e na ciência também, que se infelizmente o senhor já contraiu o vírus, que não tenha nenhum tipo de complicação, como o senhor mesmo explicou aqui, a vacina não impede a pessoa de contrair o coronavírus, né, Kleber? Mas pode impedir de ter uma gravidade, de ter atenua bem, né? Exatamente, né? Então, assim, a gente está torcendo aqui, está orando, tenho certeza que todo mundo que está lá em casa nos assistindo, nesse momento também, ó, está fazendo já uma corrente positiva para que tudo flua muito bem, com a graça de Deus. Boas vibrações aí para a melhora do professor Haroldo e toda a sua família. Luciana, tem uma coisa interessante, é o seguinte, a Sabrina, minha esposa, tomou a primeira dose semana passada, da Pfizer, né? Você vê que ela precisa de um tempo de maturidade, ela precisa de um tempo para poder construir toda essa imunidade. Daí a necessidade das pessoas tomarem as medidas de biossegurança, mesmo estando vacinadas, né? A diferença é exatamente essa. Eu consegui chegar a 8, 9 semanas com a primeira dose. Já dá uma blindagem considerável de 87%, né? Mas quem tomou recentemente, é preciso que realmente continuem com as medidas de biossegurança e para que não tenha um problema, né? Mas eu espero que realmente eu não tenha pego a Covid-19. Eu, pelo menos, estou de consciência tranquila que eu sempre fiz o que é para ser feito. Com certeza. Então vamos que vamos, porque a quarta-feira só está começando e a gente vai fazer esse bate-papo assim hoje, viu? Meio presencial e meio virtual, como as escolas, né? Da rede estadual de ensino. Nós estamos no formato híbrido aqui para você entender direitinho como funciona. Bom, chegou o momento então da gente ver como está o trânsito das principais vias da capital. Já temos imagens aí de uma das 42 câmeras da CEMOB que sempre dão um show aqui, né?
tanto em relação ao trânsito como a paisagens. Olha só que imagem linda da Avenida Fernando Correia, ali da região do bairro Três Américas. A gente fala muito aí dessa região, essa perspectiva aí a gente não tinha ainda, né, mostrado aqui recentemente, muito bonita. Córrego do Barbado. Olha aí o viaduto, que coisa linda! Olha as luzes, né, dos veículos aí iluminando o viaduto Clóvis Roberto, imagem linda, belíssima mesmo, um movimento tranquilo. Aí é uma via muito movimentada, mas agora ainda muito cedinho, 6 horas e 5 minutos apenas, né, um movimento tranquilo e está mais geladinho. Eu acho que o Cuiabano acabou ficando um pouquinho mais também debaixo da coberta hoje, né, Kleber? Está propício para isso, né? Então o trânsito está tendo essa resposta aí de menos movimento, mesmo para esse horário que sempre é muito tranquilo, né? Vamos aí para outro trecho da Avenida Miguel Sutil, lá na Trincheirona, tranquilo demais também, sem nenhuma obstrução na pista, os veículos poucos aí, o motorista está indo com muita tranquilidade, a maioria aí, ó, com o farol aceso. Tá um pouquinho cinzento o dia, né, Kleber? Já realmente mostrando que a queda da temperatura já é uma realidade. Não tanto quanto né, as fake news estavam espalhando, mas assim, ó, tem frio sim, e a gente vai daqui a pouquinho falar sobre isso, viu? Agora, um outro trecho aí da Avenida do CPA, dá para perceber que tá ventando, olha só. É que a câmera tá dando uma travada aí, mas deu para perceber que tinha um vento forte ali, um corredorzão de vento na Avenida do CPA. Mas o trânsito segue, nos dois sentidos aí, normalmente. A gente está vendo um pouco pedestre hoje, com certeza o cuiabano está esperando esquentar um pouquinho, viu? Tomar coragem aí para sair de casa. A Avenida Fernando Correia com a Beira Rio, o trânsito aí mais rápido, ó, aí tem uma via que não tem parada, o motorista segue com muita tranquilidade, mas também, olha, tá tranquilo demais aí na Avenida Fernando Correia. Esse trecho é um dos mais antigos daqui da capital, né? Olha lá, calçada, sem muita infraestrutura, feia demais, não representa Cuiabá, né? De forma alguma. Eu fico muito triste com esse cenário, viu, de abandono. Pelo menos as principais vias, elas deveriam dar o exemplo, né, Kleber, de urbanismo, de modernidade. Infelizmente, ainda está demorando para conseguir, de fato, ter um plus aí nas principais vias, principalmente em relação às calçadas, viu? As calçadas em Cuiabá são lamentáveis. As calçadas até são responsabilidade dos proprietários, né? Mas a prefeitura pode fazer e cobrar. Ô, Kleber, esse trecho aí do Centro de Eventos do Pantanal, completamente diferente, né? Já tudo bem, é mais moderno. Mas isso que você disse da calçada, tem algo que se chama Código de Postura do município. E parece que não existe em Cuiabá. Simplesmente o poder público tem que cumprir aquilo que ele mesmo elaborou. Ele tem poder para fazer com que o proprietário, com que o morador realmente coloque ali aquilo que ele precisa, que é de dever dele, direito e dever. Por que não é cumprido o Código de Postura de Cuiabá? Um bom assunto para a gente tratar aqui, porque eu tenho certeza, Kleber, que muitos acabam até desconhecendo, porque parece que a prefeitura tá nem aí para isso. Até porque a prefeitura, em muitos casos, não faz a parte dela, que é dos próprios públicos, dos terrenos que são dela, né? Ela também tem que fazer, dos parques, das praças, e essas calçadas também não são as mais bem conservadas, infelizmente. Com certeza. E temos mais aí algum trecho movimentado daqui de Cuiabá nessa quarta-feira geladinha. Miguel Sutil ali pertinho da rodoviária, aí é sempre mais escurinho, mas a gente já disse aqui que é o problema da câmera, né? O movimento aí tomando um pouquinho mais de corpo, parece que está à noite, não é o amanhecer. Mas olha que a Verônica está dizendo que o amanhecer tá com uma ventania danada, ela que tem medo de frio, viu? Esse povo de Poxoré é assim mesmo. Bom, e falando em Verônica aqui, trânsito, eu lembrei que tem o quê, Kleber? No final do dia, para você não ficar perdido no trânsito? 90.7, Verônica, Raquel e João Fernandes no De Carona. Tenho certeza que você não vai querer ficar parado no trânsito nesse friozinho, não. Vai querer chegar mais cedo em casa. Então, ó, já sabe, não fica perdido não, viu? 90.7, aí você vai ter a continuidade do trânsito desta quarta-feira. Vamos que vamos, porque tem muita notícia hoje. Bora lá, Kleber? Bora! Bom, a gente aqui deu uma pincelada no frio. Vamos começar falando, então, sobre isso, porque, gente, olha, muitas
mensagens, notícias, vídeos. Eu estava achando que hoje eu ia ter que tirar a neve da porta da minha casa, viu, com uma pá, porque, meu Deus do céu, quanto se falou sobre isso. Tá certo que em outras regiões do país o frio é mais rigoroso, mas você deve estar se perguntando, será que aqui na região centro-oeste, em Mato Grosso, vai ter um frio rigoroso, né, com temperaturas aí abaixo de zero? Será mesmo, Kleber? Olha, eu desconheço. Para Cuiabá e Várzea Grande, por exemplo, Luciana, a previsão de mínima nos próximos dias é 11 graus na sexta-feira. Como a gente sabe que Chapada sempre é 3, 4 graus a menos, né? Então Chapada pode fazer menos de 10, em torno de 6, 7. Mas aqui e toda a chamada Baixada Cuiabana, a gente não deve baixar muito disso não. 10 graus, né? O que para nós já é um bom frio, é gostoso, dá para tirar a roupa do armário, né? Aqueles casacos mais quentes que todo mundo tem e quase nunca usa. E também já é um frio suficiente para impactar quem não tem nenhum tipo de casaco. As pessoas que moram na rua ou que vivem em condições precárias, que não possuem. Então, daí a necessidade do poder público olhar um pouco melhor, né? Com mais atenção para essas pessoas, com vestuário e com alimentação, porque 10 graus, para quem não tem nem uma camiseta para pôr, é um frio rigoroso. Infelizmente, Kleber, é uma realidade, né? Eu até celebro aqui em relação ao frio, eu gosto muito, né? É bom ter essa inversão aí da temperatura, mas pensando no lado social, pensando também, sabe em quê? Animais abandonados, né? Os cães, os gatos, existe aí uma camada, uma parcela de quem acaba sofrendo com essas temperaturas e claro que as ações, como você disse, sociais, elas devem ser permanentes, né? No estado, nos municípios e mesmo que o ente seja pego de surpresa, de certa forma, é possível sim fazer ações emergenciais e para isso eu vou chamar o nosso, né, querido professor Haroldo Arruda. E aí, professor, Vamos comentar um pouquinho em relação ao frio, porque olha, daqui a pouquinho, professor, antes que o senhor possa estar levantando todos os dados, nós vamos realmente trazer aqui informações de quem entende do assunto, viu? Tem climatologista para falar. Mas, professor, por favor, fale aí a sua consideração sobre esse friozinho da quarta-feira. A gente espera, pelo menos, estava esperando realmente um frio um pouco mais intenso, por conta das notificações das autoridades americanas e canadenses, principalmente, né? Em muitos sites nos Estados Unidos no Canadá apontaram exatamente essa queda brusca de temperatura, frio severo, né? Nos estados americanos, e o que mais chama atenção exatamente nessa queda de temperatura é uma queda consistente de temperatura na região tropical, no hemisfério sul, né? No hemisfério sul, o que causa, sobretudo, um dano muito grande, considerando que esses países não estão preparados, né, para frios intensos. Imagine você aqui em Cuiabá, uma temperatura de 0 graus, já é algo complicadíssimo. Imagine chegando a menos 5, o que eu não acredito, que eu particularmente não acredito. Mas a região sul do país hoje já apresenta uma queda considerável de temperatura, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E é esse alerta, inclusive, que tocou aí, chamou a atenção para os governantes, diga-se passagem, o próprio prefeito Emanuel Pinheiro, que convocou o secretariado para uma solidariedade, é sim prudencial, né? Eu acho que não custa nada você ter uma ação dessa, sabe-se lá se realmente nós vamos ter aí uma temperatura realmente muito baixa, extrema, né? A gente tem que estar muito preparados por conta exatamente das pessoas que são moradoras de rua, que estão na rua e com um frio extremo como esse, severo, não vão suportar caso realmente o poder público não dê o suporte necessário para essas pessoas. É isso. É preciso ficar atento, né? Para que realmente possa passar por um frio que possa ser muito mais intenso do que a gente imagina. Tá certo, professor. Olha só, agora a gente vai falar com quem entende de verdade do assunto, é um climatologista, é o Rodrigo Marques, que vai explicar para a gente como que deve ficar, de fato, né, a temperatura, essa questão da massa de ar frio aqui na região centro-oeste. Vamos, então, entender direitinho essa situação. Roda aí. Essa frente fria, ela deve chegar em Cuiabá entre terça e quarta-feira. Então, na quarta-feira, as mínimas devem ser em torno de 15 graus.
tá? E as máximas aí já inferior a 30 graus. Na quinta e na sexta, as mínimas elas devem variar entre 11 e 13 graus, tá? E na sexta, as temperaturas já começam a se elevar gradualmente, tá? Então, no sábado, embora as mínimas elas vão ser aí inferiores a 20 graus, mas as máximas já vão ser superiores a 30 graus, tá? Uma coisa que é importante colocar, né, que tem sido divulgado muitas notícias falsas de que seria o maior frio do século, né? E na verdade não se observa isso, tá? Em algumas áreas no sul do Brasil, de fato, vai fazer muito frio, né? Com temperaturas negativas, né? Se prevê geadas até boa parte do estado do Mato Grosso do Sul, tá? E no nosso caso aqui, a partir de sábado, né? As temperaturas começam a se elevar. E o que a gente vai observar, né, como acontece em toda a passagem de frente fria, é que, como após a passagem da frente fria se instala um ar seco e muito frio, então o início das manhãs serão bem frias ainda por vários dias, tá? Então nós devemos ter aí pelo menos até segunda, terça-feira, o início das manhãs bem gelados. Tá certo, então olha só, pelo que o climatologista disse, viu, Kleber, viu, professor que está em casa, é Mato Grosso, é o Centro-Oeste, sendo aquilo que é Mato Grosso e Centro-Oeste, né? Uma onda aí de frio, não tão rigoroso, né, como havia sendo espalhado por aí, mas hoje uma temperatura aí na casa aí dos 11 graus, amanhã, como a gente viu que o climatologista disse, vai estar um pouquinho mais frio, mas depois, sexta-feira, final de semana, a temperatura começa a ter uma elevação novamente. Comportamento natural daqui, da região, Kleber. Só não vai dar praia no fim de semana porque não tem mar. Mas sol vai. Solzinho já vai ter. Olha, né? Aproveita, gurizada, esses 2 dias aí de friozinho para comer uma massa, né? Um mocotó, né? Tirar o casaco que está com anis lá no armário para poder usar, dar uma batida, né? Até você, palmeirense, você pega o casaco que está do lado da camisa do Palmeiras, faz tempo que você não tira para comemorar, bate e veste para aproveitar. Ó, e o frio, Kleber, também, e professor que está lá em casa, hein, serve para aquecer um pouquinho a economia. Todo mundo compra algo mais no frio, né? Nem que seja um agasalho novo, um cobertor, uma touca, uma meia, acaba indo para um restaurante, né? Para poder... Tem muitos caldos aqui em Cuiabá, tem a tradição de caldos, dá uma mudada na rotina. Por isso que eu gosto muito do inverno, viu? Porque tem essa mudança na rotina, você acaba aquecendo também a economia. E eu acho que quem deve ter comprado lá um arsenal de roupa de frio é o professor Haroldo, porque eu nunca vi um paranaense como ele ter tanto medo de frio assim. Tô certo ou tô errada? Desde quando que o Haroldo é paranaense? Ele é de casa. Ele tem o DNA, ele tem DNA paranaense. Está ouvindo a gente, professor? Não tá. Não tá. Vamos aqui. Vamos aqui então. Bom, vamos seguindo então, porque nós temos agora ao vivo o repórter João Fernandes, que vai dizer pra gente, viu, Kleber, em relação à Câmara de Vereadores, porque a Justiça quer explicações aí do presidente da Câmara, Juca do Guaraná, em relação a toda aquela patrola da LDO. Mas antes, João, já que você vai entrar ao vivo com a gente, tá aí na rua, diz uma coisa para mim, você tá bem aquecido aí, tá friozinho, Paulista? Conta pra gente, como é que tá o clima aí? É o Paulista sofrendo aqui no Mato Grosso, né, Luciana? Bom dia para você, Kleber, Haroldo, que está em casa hoje, né? E para quem está em casa acompanhando a gente também, uma excelente quarta-feira. Bom dia também para nossa equipe aqui, ó, o Valdeir Moraes e também o Tarcísio. Nesse momento, Luciana, 16 graus
graus, segundo o aplicativo aqui, viu? E a temperatura não deve passar dos 22, aliás, dos 24 nessa quarta-feira, chega aos 22, meio-dia. Tava ventando um pouco mais, agora há pouco, fala pro Valdeir Moraes mostrar pra gente aqui, ó, tava ventando um pouquinho mais, esse ventinho, né, aquele que dói a orelha, sabe, que gela a orelha, aumenta, né, essa sensação de frio. Portanto, 16 graus neste momento. Mas nós viemos aqui em frente à Câmara Municipal para falar de outro clima, viu, Luciana? Esse que você já começou falando aí, que você introduziu nesse momento, falando que o vereador e presidente da Câmara Municipal aqui, o Juca do Guaraná, ele tem 10 dias para prestar esclarecimentos sobre a votação que aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Isso aconteceu no último dia 22. A ordem é do juiz Carlos Roberto Barros de Campos, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. E essa decisão foi publicada na última terça-feira. A decisão ela foi tomada em mandado de segurança impetrado pela vereadora Edna Sampaio, do PT, e pelos vereadores Tenente Coronel Pacola, do Cidadania, e Michele Alencar, do DEM, onde pedem a anulação da votação, a ponto que houve cerceamento à atividade parlamentar, já que as emendas apresentadas à LDO, 8 delas de autoria da vereadora Edna Sampaio, não foram discutidas. Na decisão, o juiz afirma ser de suma importância que a parte citada se manifeste diante dos fatos apresentados e que sua decisão acontecerá somente após essa manifestação, concedendo um prazo de 10 dias para isso. O mandado requer que seja anulada a sessão onde as emendas foram rejeitadas pela maioria dos vereadores que ratificaram o parecer da Comissão de Orçamento e Acompanhamento da Execução Orçamentária pela rejeição das emendas, sob a alegação de que elas teriam sido apresentadas fora do prazo. O mandado pediu a intimação das autoridades envolvidas e também do Ministério Público. Segundo Edna Sampaio, a vereadora autora da iniciativa, o prazo citado pela comissão e contido no artigo 190 do Regimento Interno se refere, então, à apresentação de emendas nas comissões e não retira o direito dos vereadores de apresentarem, portanto, emendas de plenário. Portanto, o vereador e presidente da Câmara Municipal aqui, o Juca do Guaraná, ele tem 10 dias, então, para poder prestar esses esclarecimentos. Clima frio aqui fora, já lá dentro, ô Luciana, esse clima, ele esquenta um pouquinho, né? Volto contigo. Opa, vai esquentar sim, já está esquentando, né, João? Obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo com você novamente, viu? Com outras informações aqui. Nós já discutimos aqui nessa bancada esses atos nada democráticos da Câmara que parece terem se tornado endêmicos, né? Mas para falar um pouquinho sobre isso, eu vou chamar quem está lá em casa, professor Haroldo. Professor, bom, temos aí um desdobramento já da Justiça que está contando já, né? 10 dias aí para que o presidente possa estar se manifestando. Vai ter que explicar direitinho o porquê agiu, como agiu. Isso quer dizer o quê? Que aí a Justiça vai dar um parecer, né? Pode cancelar todos os atos em relação à LDO para que se convoque, né, novamente a sessão de votação para que os vereadores possam apresentar as suas muitas emendas parlamentares. Exatamente, Luciano. O que acontece é o seguinte, na semana passada, inclusive, nós comentamos sobre isso, deixando claro que esse processo foi todo patrolado, né? Eu acho que a palavra cabível num momento como esse, é exatamente isso. A LDO, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é extremamente importante. Os vereadores que foram legitimados pela população têm o direito, sim, de apresentar as suas emendas. As emendas precisam ser apreciadas como um todo, né? E o que nós observamos na semana passada é que não houve exatamente isso. Houve um cerceamento dessa possibilidade, né? E tanto é que teve que ter a interferência aí da Justiça para que isso retome a sua normalidade, pelo menos do ponto de vista democrático, né? Então, o que a gente acredita que realmente o Juca do Guaraná, enquanto presidente, vai ter que dar explicações. Eu não sei o que é que ele vai dizer com relação a essa questão. A LDO é um instrumento importante, como havia dito, ela vai dar orientação, sobretudo para a forma pela qual o orçamento será
E é muito importante que realmente esse recurso seja muito bem aplicado, até porque são os impostos que nós pagamos, né? E a gente precisa ter transparência nesse processo, né? Infelizmente, o que a gente presencia por parte da Câmara de Vereadores de Cuiabá é mais um ato, sobretudo, de puxadinho de executivo, né? É aquele presidente que não consegue dizer não àquele seu aliado político, né? Que tem interesse, sobretudo, nas ações da própria Câmara de Vereadores de Cuiabá. Eles não sabem fazer oposição, né? Não conseguem fazer oposição, né? E quando você tem um parlamento como esse, uma Câmara como essa, né? Em que poucos realmente se posicionam com o interesse da sociedade e de forma a fiscalizar, sobretudo, o Executivo, que é algo importantíssimo, né? Nesse processo, até porque essa é a função primordial de um vereador, aí realmente a situação fica cada vez mais difícil e a pecha de Casa dos Horrores se mantém. O importante é que nós tenhamos, sobretudo, vereadores dentro da Câmara de Vereadores alinhados com os interesses daqueles que o legitimaram enquanto vereador lá no bairro, né? Mas, infelizmente, isso está cada vez mais escasso aí na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Eu quero ouvir, estou ansioso para ouvir as explicações do presidente com relação a essa patrolagem a qual a própria vereadora Edna Sampaio tem toda a razão em apresentar esse requerimento aí com relação às suas emendas. É isso. Agora, Kleber Lima, eu pergunto para você, viu? Será que a Procuradoria-Geral da Câmara de Vereadores tem argumento jurídico válido para tentar fazer com que a Justiça dê parecer favorável à Câmara de Vereadores, ou não é bem assim, não? Vai ser difícil de convencer a Justiça de que a Casa agiu de forma democrática, está correta, ainda, Kleber, ainda que, vamos supor que se convoque aí uma nova sessão para votar a LDO, e mesmo assim possa ter aí uma negativa em relação a todas as emendas parlamentares apresentadas, né, pelos colegas. O que a gente pode entender do que vem aí pela frente diante dessa decisão que a gente aguarda agora? Luciana, eu acredito o seguinte, que nós precisamos ouvir primeiro a explicação da mesa, né, se ela seguir os ritos, o rito é simples. O regimento da Câmara é baseado no regimento da Assembleia, que é, por sua vez, baseado no Congresso Nacional. Ele não é um bicho de 7 cabeças, é algo relativamente simples de ser entendido. Então, se foi observado, prazos, ritos, etapas, Inês é morta, né? PT, saudações. Não é um trocadilho com o partido da vereadora Edna, foi só um ditado mesmo. Agora, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, sua, Luciana, do professor Haroldo e dos nossos telespectadores, para além dessa discussão sobre o procedimento, sobre o rito, tudo bem, aí teve ou não teve democracia, foi ou não propiciado, facultada a oposição, discussão das suas emendas, etc., o que é muito fácil de resolver, porque só se tiver, como você falou, Luciana, se convoca uma nova sessão, abre-se os prazos, a bancada do prefeito tem maioria, ela pode rejeitar as emendas e manter a peça do jeitinho que ela já foi aprovada. O que eu estou querendo discutir é, além disso, o que é exatamente que a oposição está discutindo? Né? Para a gente sair desse juridiquês aí, o que na prática que os vereadores da oposição estão querendo discutir na LDO, que, como a gente sabe, é a lei que orienta a construção do orçamento que vem. Está querendo aumentar recursos para a área social, recursos para a habitação, é para a saúde, é para a educação, é para a infraestrutura. O que é a discussão de mérito, de conteúdo que interessa à sociedade? Porque se teve ou não teve, isso aí, esse rito não é uma coisa que interessa ao público. O que interessa é o seguinte, o que vai mudar, o que a oposição está propondo mudar nessa orientação, nessas diretrizes orçamentárias que vai afetar a vida do contribuinte, do cidadão. Essa é uma discussão que eu acho que nós precisamos fazer aqui nos próximos programas, independente do rito. Aí o rito ganha importância ou não, porque às vezes assim, também não tem nada, né, de estratégico para mudar e a discussão do rito pelo rito resolve com a canetada de um juiz.
A canetada, você disse muito bem, né? E o que você levanta aqui é importante, os questionamentos, e a gente fica querendo saber, né, o que é que os vereadores, de fato, tinham para incrementar na LDO. Eles tinham o direito também, né, Kleber, de fazer essa apresentação. Eram muitas emendas, se eu não me engano, a vereadora Edna, só ela tinha 11 emendas, Pacola também, e o vereador Diego Guimarães tinham um corte aí de emendas, a vereadora Michele Alencar e outros que acabaram nem se manifestando em relação às emendas, né? Então, de qualquer forma, seria direito dos parlamentares ampliarem essa discussão, porque afinal de contas está preparando aí o orçamento de Cuiabá e simplesmente não dá para aceitar 100% o desejo apenas do Poder Executivo, senão qual seria o papel da Câmara se ela não estiver exercendo, né, o papel dela? Aí fica complicada essa questão, viu? Olha só, agora a gente vai para algumas mensagens e fica aí, viu? Telefone, nosso WhatsApp do programa A Notícia de Frente, para você participar sempre aqui conosco. Adoramos receber, viu, a sua avaliação, os seus comentários. Vamos então aqui para as mensagens. Olha só, quando Haroldo é cuiabano de Chapecruz, menino de ouro, orgulho dos cuiabanos. Daqui a pouco ele vai explicar, viu, esse DNAzinho dele aí também paranaense. Sonho. Bom dia, bancada. Sou Clóvis do Imperial. Bancada, cadê o frio? Cadê o frio? Sou natural de Santa Catarina e esse instituto tá que nem o Datafoice, colocando Lula em primeiro lugar. Alguém aí acredita em Papai Noel? Bom dia, bancada. Em primeiro lugar, desejo retorno breve ao professor Haroldo. Nós também, viu? Olha, agora queria saber se a prefeitura tem algum projeto para a construção de ciclovias. É o Ismael, lá do Residencial Arica. Pois é, ciclovias, boa pergunta, né? Vamos questionar aqui o poder público, né, Kleber, para saber se tem aí nessa manga essas obras, né, que são necessárias para uma capital e tanto na questão da saúde, né, de uma qualidade de vida melhor. Tem muitos também, gente, que estão optando aí pela bike para poder fugir, ó, do preço alto dos combustíveis, viu, Kleber? Então, assim, é uma questão social muito importante, ciclovia. Não dá mais para ficar só com essas que temos, não, né? Precisa ampliar, sim, essa via tão importante aí para o trânsito, para o pedestre, para o ciclista. Tem aumentado muito, né, Luciana, o ciclismo como prática esportiva social, de grupos, né? É muito comum você encontrar grupos de pessoas, famílias, amigos, colegas de trabalho formando grupos para pedalar, né? Aí vai aqui na estrada para Chapada, estrada para Guia, saída ali para a Serra de São Vicente, a saída sul da cidade, porque dentro da cidade mesmo são muito poucos os espaços. Quando eles necessitam pedalar, sobretudo à noite, que é quando eles têm mais tempo, e é mais fresco aqui também, né? Aí precisam ir alguns carros ali atuando como batedores. E ainda assim, volta e meia, a gente tem notícias, infelizmente, de acidentes graves envolvendo automóveis e ciclistas. Infelizmente. É muito triste, viu? E é uma realidade, viu? Cada vez mais as pessoas têm, sim, se tornado adeptas a essa prática esportiva, né? Um desestresse maravilhoso. Só que tem 3 momentos para pedalar aqui, viu? Em Cuiabá. De madrugada, 5 da manhã, para fugir do sol quente. E também à noitinha, como você disse, mas é um pouquinho mais perigoso, tem buracos também, aí a visibilidade fica ruim. E quando tá frio? Aí quando tá frio, não todo mundo não, viu? Mas são os 3 momentos mais importantes aí. E precisa repensar mesmo o Cuiabá, viu? Para todo mundo. Vou chamar aqui mais 2 mensagens, que daqui a pouquinho a gente já vai para o intervalo. Falando sobre a Câmara de Vereadores, a gente acabou de trazer esse assunto aqui. Bom dia, bancada. Infelizmente, a nossa Câmara tem verdadeiro lobo em pele de cordeiro, para não dizer outra coisa e baixar o nível, viu? Verdadeiras raposas, que trabalha contra o povo e o cidadão de bem. Infelizmente, nosso povo é muito passivo em relação às várias atitudes de certos vereadores. É o Benedito lá do Jardim Imperial. Benedito, mas agora quem vai decidir é a Justiça, mais uma vez, né? Como está tornando modelo, moda, né? Tudo a Justiça que tem que decidir aí pelos outros poderes. Uma pena mesmo. Bom dia, Luciana. Dá um alô aí no Departamento de Águas e Esgoto de Várzea Grande, o famoso DAI. Já tem 1 semana os moradores lá do Jardim Maringá sem uma gota d'água nas torneiras.
Ligamos o número que o próprio presidente passou, só que ninguém atende. Chama até cair, é uma vergonha essa falta de água na cidade. Só promessas, ninguém faz nada. A Câmara de Vereadores de Várzea Grande é que nem cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Olha, situação delicada, viu? Falta de água há mais de uma semana, estamos em plena pandemia, Kleber Lima. Era para faltar água na torneira? De jeito nenhum. Vamos cobrar, sim, com certeza aqui, viu? Vamos pedir informações em relação a essa falta de água lá em Várzea Grande. Bom, gente, são agora 6 horas e 34 minutos. Eu vou para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta.